Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso canal de encontros, na nossa sala virtual. Eu tenho repetido para vocês que aqui tem sido, ou esse tem sido o único meio que nós temos para seguir trabalhando e desenvolvendo as nossas atividades. Ainda bem, como eu sempre digo, que vivemos na era das tecnologias da informação e da comunicação, porque são elas que nos permitem continuar trabalhando e dando sequência aos nossos estudos. Tenho dito também que nesse momento tão complicado para todo mundo, tão difícil para todo mundo, é necessário que a gente estenda as mãos, que a gente crie vínculos de solidariedade, de generosidade, porque, como eu sempre digo, eu não sou adepto das aulas virtuais, eu não sou adepto do mundo virtual, e quando se trata do espaço escolar, eu tenho o hábito de repetir que o espaço físico da escola é ideal para que aconteça o desenvolvimento das atividades pedagógicas em qualquer idade. É claro que quanto mais madura a pessoa é, maior possibilidade ela tem de fazer um aproveitamento mais efetivo e mais eficiente do meio virtual. Mas, mesmo assim, eu acredito muito no papel desempenhado pelo espaço físico da escola. Mas, como o momento nos obriga a ficarmos em casa, vamos aproveitar esse dispositivo que temos, que é a tecnologia da informação e da comunicação, para a gente seguir trabalhando. Dito isso, e eu tenho repetido isso a cada aula nossa, porque nós precisamos criar uma energia que nos permita seguir trabalhando, nós não podemos desanimar. Você que está em casa, acompanhando as aulas pela sala virtual, talvez em algum momento apresente desânimo, e essa minha conversa é para dizer que nós não podemos desanimar. Nós precisamos enfrentar o problema e nós vamos juntos superar o problema. Dito isso, que é o sinal de boas-vindas para todo mundo, nós vamos seguir trabalhando na aula de hoje aquele tema que estamos discutindo há algumas aulas já. Nós temos discutido a questão étnica no planeta. Eu já repeti isso para você e vou fazer mais uma vez. Quando nós começamos com esse assunto, eu disse que cultura é o conjunto de manifestações ou é o conjunto de crenças e valores que são construídos por um grupo de indivíduos ao longo da história. E nós dissemos que as histórias dos grupos humanos são histórias bem singulares. E pelo fato de serem tão singulares, as manifestações culturais apresentam distinções, apresentam diferenças. É exatamente por conta disso que existe uma diversidade muito grande de grupos étnicos que preservam valores culturais que foram construídos ao longo da sua história. E, repito, cada grupo étnico tem a sua história muito específica. E, de um modo geral, claro que esse olhar não é o do especialista, do antropólogo nesse caso, mas as pessoas comuns, aquelas que integram grupos étnicos distintos, essas pessoas têm o hábito de enxergar as suas manifestações culturais como aquelas que são as corretas, como aquelas que são as verdadeiras, como aquelas que são a referência para as demais. A questão é que nós temos repetido que cada grupo étnico enxerga dessa forma, ou seja, cada grupo étnico põe as suas manifestações culturais no centro das manifestações culturais planetárias, e a isso nós chamamos de etnocentrismo, você deve se recordar. Quando a postura etnocêntrica ganha impulso ou ganha intensidade, ganha relevo, o resultado disso são tensões étnicas, como nós temos repetido aqui para vocês, e conflitos étnicos também. Nós dissemos que todo o país do planeta é constituído por grupos étnicos distintos. Em alguns países você encontra uma diversidade maior de grupos étnicos, em outros países você encontra uma diversidade menor de grupos étnicos. Mas em todo o país, uma característica forte é a existência de uma população constituída por grupos étnicos distintos. Claro que os limites territoriais que cada país apresenta hoje é produto também de uma história. E durante esse processo histórico, alguns grupos étnicos acabaram sendo submetidos a outros.
por meio da força. Em alguns outros lugares, ou, aliás, em todos os lugares, isso aconteceu. Nós tratamos da realidade brasileira e nós dissemos que a etnia que compõe, ou a etnia que habita o território brasileiro hoje, é produto da combinação de 3 grupos étnicos: os portugueses, os indígenas e os africanos. Claro que esses são os grupos étnicos principais. Mas nós dissemos que, ao longo da história, diversas outras etnias de importância secundária chegaram ao país. Por que é que eu lembro de novo aqui do caso brasileiro? Para você lembrar que a realidade étnica que nós temos hoje é produto da hegemonia, ou é produto do domínio, é produto da imposição do grupo étnico português sobre os demais grupos que aqui existia, que era o grupo indígena, e um outro que foi trazido à força. Eu faço essa observação para você reconhecer que o que se diz é que o Brasil é um país onde há harmonia social. O Brasil é um país onde há harmonia entre as etnias. Mas nós sabemos, e nós discutimos isso, que na prática existem tensões étnicas fortíssimas entre brancos, nativos, ou os grupos indígenas que sobrevivem no nosso país hoje, e os descendentes dos grupos africanos que vieram para cá a partir do século XVI para atuarem na condição de mão de obra escrava. Quero então que você reconheça que a diversidade étnica é uma realidade que marca todo o país, e eu estou citando o nosso país como exemplo para você entender que mesmo aqui, por mais que se empregue a narrativa e se repita a narrativa de que no Brasil existe a paz entre os grupos étnicos, na prática você percebe que isso não se efetiva, isso não se concretiza, ou seja, no Brasil, mesmo que se construa e se repita a narrativa da harmonia entre os grupos étnicos, a realidade mostra uma coisa distinta. E nós estudamos a realidade brasileira, e naquele estudo você percebeu que existem tensões e existem mortes como consequência do convívio desses grupos étnicos. Aqui foi um resgate de tudo que nós trabalhamos, para você entender, ou para você se preparar para nós entendermos a realidade étnica de mais alguns lugares. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar a Espanha, nós vamos tratar de 2 conflitos étnicos na Espanha, e além do conflito étnico na Espanha, nós vamos tratar da questão da Irlanda do Norte. Hoje, então, nós vamos tratar dessas duas realidades. Dito isso, deixa eu me encontrar aqui um pouquinho, gente. Deixa eu arrumar essa tela para vocês, para ficar mais simpática, para ficar mais bonita. Hoje nós temos o slide em cor azul. É uma cor também muito bonita, é uma cor também muito charmosa. E então nós vamos começar com a apresentação da aula de hoje. Eu fiz o resgate desses conceitos e eu retomei essa conversa agora no início, para você não perder a direção. O objetivo é sempre esse. E vocês que me acompanham há algum tempo sabem que eu sempre começo a aula do dia resgatando a aula anterior, porque ela nos permite seguir na direção correta. Nós vamos hoje, então, trabalhar, como eu disse a você, a questão étnica no planeta, tratando de 3 realidades. Nós vamos tratar da realidade do País Basco, na Espanha. Está aqui para você, à sua disposição, o mapa da Espanha. E nós vamos tratar, além da questão do País Basco, da questão da Catalunha. Antes de começar a contar a história da realidade étnica vivida por esses 2 lugares, eu queria que você lembrasse que a Espanha é um dos 2 países que compõem a chamada Península Ibérica. Lembra? A Península Ibérica é esse trecho aqui, formado pela Espanha,
A Espanha é esse território aqui, em destaque com a cor branca, e Portugal também. Esses dois países compõem a chamada Península Ibérica. Estão na parte ocidental do continente europeu. E você aprende, ao longo da sua vida de escola, que a parte ocidental do continente europeu é formada por aqueles países que historicamente adotaram o capitalismo, desde a origem desse modelo econômico. E dentro dessa parte ocidental, você encontra países mais desenvolvidos economicamente e países menos desenvolvidos. Portugal e Espanha são dois dos países menos desenvolvidos dessa parte ocidental da Europa, ou do trecho europeu que historicamente adotou o modelo econômico capitalista. No caso da Espanha, até os anos 1980, o desempenho econômico desse país era um desempenho econômico discreto. Existe explicação histórica para isso. A Espanha, efetivamente, ao longo da sua história, nunca se preocupou em construir riqueza. E aqui eu me refiro à chamada riqueza concreta, que todos vocês já sabem o que significa. A Espanha, durante o período colonial na América, se limitou a extrair a prata, porque a prata, durante muito tempo, foi moeda, foi usada como dinheiro. A Espanha, portanto, não teve a preocupação devida com a produção das riquezas, que é a produção de objetos, no caso, que é a produção da matéria, e não importa se essa matéria é o produto natural ou se é o produto transformado pela ação humana. E como não deu atenção à produção do conhecimento, também não deu importância, como não deu importância à produção da matéria, melhor dizendo, não deu atenção também à produção do conhecimento, já que nós temos dito a vocês que o conhecimento se materializa. Quanto mais se investe em conhecimento, maior é a capacidade de se transformar esse conhecimento em matéria, em objetos, em produtos. Eu quero então dizer a você que a explicação para o menor nível de desenvolvimento econômico apresentado pela Espanha dentro da parte ocidental do continente europeu é essa. E a gente pode situar também Portugal. Foram os dois países pioneiros no desenvolvimento das técnicas de navegação de longa distância, foram os dois países que chegaram à América lá no século XVI. E, a partir dali, esses dois países, Portugal e Espanha, iniciaram um processo de exploração dos recursos naturais da América. E entre os recursos, ouro e prata, especialmente prata. Voltando então, eu quero dizer a você que a Espanha dedicou quase toda a sua atenção à exploração da prata, já que a prata era moeda usada para ter acesso a todo o bem que o espanhol pudesse querer ou tivesse desejo de adquirir. O resultado disso, o resultado concreto disso, é que a Espanha não deu atenção, repito, à produção do conhecimento e, como consequência disso, não foi grande produtor de matéria ou de objetos. E essa história marcou a Espanha. Nos anos 80, depois da redemocratização do país, que aconteceu em 75, a Espanha viveu o regime autoritário entre 1939 e 1975, e depois da redemocratização, portanto, o país começa a fazer um outro percurso, o país começa a dar atenção para criar meios que permitissem a construção das riquezas dentro do território. Claro que somou-se a isso o conjunto de investimentos internacionais que tem acontecido na Espanha. Dos anos 1980 para cá, a Espanha é um país que apresenta um desempenho econômico muito bom. Se eu disse que durante muito tempo o desempenho econômico foi muito discreto, quando se trata da capacidade interna de geração de riquezas, a partir dos anos 80, a Espanha começa a fazer um outro trajeto, dando maior importância à produção da riqueza gerada nas fronteiras nacionais. Não importando se essa geração das riquezas se fundamentava em capital privado ou em capital internacional. Mas o país vem se projetando sim, e o desenvolvimento da indústria tem sido
também responsável por isso. O desenvolvimento da indústria, o país tem dado atenção crescente ao setor industrial, especialmente dos anos 80 para cá. E, além disso, gente, investimento no turismo. A Espanha é um país que está na parte ocidental da Europa, como eu disse a você, e na parte mais sul. Ou seja, estando mais ao sul, a Espanha é um país caracterizado por temperaturas maiores quando se compara às porções central e norte do continente europeu. Eu quero aqui dizer a você que, como a Espanha tem litorais ao norte e ao sul, praias, portanto, e é um dos países que apresenta a menor média de temperatura no continente europeu, junto com Portugal, com a Itália, com a Grécia. Esses países são destino de muitos turistas no mundo. E o turismo é uma atividade que cresce no mundo inteiro. E você sabe disso. Bom, dito isso, você pode até se perguntar, ué, professor, mas o nosso estudo não seria sobre a questão étnica? Quando eu fiz essa conversa sobre a Espanha, é exatamente com a pretensão de facilitar a sua compreensão sobre a realidade do País Basco e da Catalunha. São duas províncias, são duas áreas, melhor dizendo, são duas regiões que defendem as suas independências, que desejam a independência, mas a Espanha não concede independência. E não concede exatamente por isso. O País Basco e a Catalunha, estão elas aqui, ó, né? Tá visível para vocês, o País Basco e a Catalunha são duas áreas economicamente dinâmicas e economicamente muito importantes para a Espanha. Quando eu falei da importância da indústria na Espanha, o País Basco é uma das áreas que concentra, é uma das áreas que abriga muita indústria e uma indústria diversa, uma indústria moderna. No País Basco, no litoral do País Basco, o turismo é uma atividade que ganha impulso crescente. A mesma coisa se repete na Catalunha. A Catalunha é uma outra área que abriga muita indústria, indústria moderna, diversa, e além disso, a Catalunha também abriga litoral, é área de destino de muitos turistas, portanto. Se essas duas áreas, então, são economicamente tão dinâmicas, são áreas economicamente tão ativas, para a Espanha, essas áreas têm importância estratégica. E por mais que essas duas áreas, o País Basco e a Catalunha, defendam as suas independências, o governo central da Espanha tem criado diversos obstáculos e tem encontrado caminhos para manter a chamada unidade territorial do país. Feitas essas observações, aí sim nós vamos agora direcionar a nossa conversa para a questão étnica. Primeiro dizer a você que o País Basco é uma área que se distribui pelos territórios da Espanha e da França, principalmente pelo território da Espanha. Está aqui, ó. A grande parte do País Basco está cá na Espanha. Esse trechinho aqui da França é ocupado também pelo País Basco. Lembrando que o País Basco não é país. O País Basco é uma região que se distribui pelo norte da Espanha e sul da França. Essa área é habitada pelo povo basco, pela etnia basca, que tem uma história muito singular dentro da Europa, que tem uma língua muito específica. Os linguistas que estudam a língua basca não conseguem ver nenhum vínculo dessa língua com as demais línguas faladas no continente europeu. Isso evidencia toda a singularidade, toda a particularidade que possui esse povo. Lembrando de outra coisa, tá? A Espanha é um país que reúne muitos grupos étnicos. A unidade territorial do país tem sido mantida, mas por meio do uso de alguns artifícios, inclusive por meio do uso da força em alguns momentos. Eu estou apenas aqui trazendo duas realidades para vocês, a realidade do País Basco e a realidade da Catalunha. Mas seguindo, então o País Basco é essa região que se distribui pelo norte da Espanha e sul da França, é a área habitada pelo povo basco, pela etnia basca. Já disse a você, está aqui, ó, que é uma área economicamente forte, dinâmica.
apresenta variedade mineral, diversidade mineral, indústria forte e diversificada, como eu disse a você. O setor primário, agropecuária, tem apresentado avanços técnicos impressionantes nessas últimas décadas. O setor industrial ligado à agropecuária tem também se destacado, que é o que nós chamamos de agroindústria. E, repito, perceba com essa minha conversa que o País Basco é uma área muito dinâmica, é uma área altamente dinâmica, por isso é estratégica para a Espanha. A Espanha não quer perder esse território. Esse povo basco, então, e aí eu me refiro agora ao povo basco da Espanha, é quem tem liderado um movimento de independência. Esse povo basco da Espanha quer a independência do País Basco espanhol, quer se tornar, portanto, país, e ainda quer a independência do País Basco francês e a anexação do País Basco francês ao País Basco espanhol. E esse pensamento é compartilhado pelos bascos da Espanha e pelos bascos da França, embora o movimento de independência seja liderado pelos bascos da Espanha. Essa luta tem sido histórica pela independência do País Basco. E essa luta tem se dado nos campos político ou diplomático. Bascos têm liderado, têm conversado com o governo central espanhol, isso ao longo da história do país, pretendendo alcançar a independência. Mas, ao mesmo tempo que se usava da conversa como um mecanismo para alcançar a independência, se usava também da força. Claro que nunca a força militar dos bascos foi proporcional à força militar do governo central espanhol. Até porque existem bascos que defendem a independência como resultado das negociações. Não, o uso da força, por exemplo, não é defendido por todos os bascos. Mas aí surgiu, em 1959, um grupo armado, chamado assim, Euskadi Ta Askatasuna, abreviação ETA, que traduzidas em português, essas palavras bascas, significa Pátria Basca e Liberdade. A partir de 59, então, esse tem sido o braço armado do grupo basco, ou dos bascos. Mas, desde 2010, o ETA não usa mais as armas. Nós dissemos aqui que, em 2010, o ETA renunciou à luta armada, transformou-se em partido político separatista e segue, até hoje, defendendo a causa da libertação ou da independência política do País Basco. Eu já disse em outros momentos para vocês que, ao longo da história, do finalzinho do século XX e durante esse começo do século XXI, o mapa europeu sofreu muitas transformações, porque muitos países surgiram. Então, mais na frente, talvez, eu não posso assegurar isso, mas na frente, talvez o que hoje nós chamamos de País Basco, região da Espanha e da França, seja um país independente. Mas isso só o tempo vai dizer. O que eu quis mostrar para você aqui foi a existência desse conflito étnico, e a origem de todo conflito étnico é sempre a mesma. A diferença cultural e a vontade que um grupo étnico tem de dominar o outro. E o povo basco tem sido, ao longo da história, submetido ou subjugado pelo governo central espanhol ou pelo povo espanhol, vamos dizer assim. Dito isso, vamos para a Catalunha. A Catalunha, nós vimos lá no mapa, é uma área que está situada a leste da Espanha, do mesmo jeito que o País Basco é área de indústria forte, de agropecuária moderna, de turismo que se destaca, o que significa dizer que é também uma área estratégica para Espanha. Diferente dos bascos, o povo catalão, ou a etnia catalã, nunca empregou o uso da força. Mas é claro, e é notório, e é visível a vontade e o desejo que a Catalunha tem de alcançar a independência. A independência da Catalunha tem sido buscada especialmente por meio da diplomacia. As pessoas se manifestam o tempo todo defendendo a independência,
dessa parte da Espanha, e em 2017 houve um referendo, ou seja, uma consulta à população da Catalunha para ver como essa população se posicionava. Se posicionava pela independência ou pela permanência da unidade desse território ao território espanhol. E 90% das pessoas defenderam a independência, mas o governo central da Espanha não aceitou. As lideranças catalãs que promoveram o referendo acabaram sendo penalizadas, acabaram sendo presas, e apesar de todo o esforço, a Catalunha permanece, da mesma forma que o País Basco, sob domínio espanhol. Até quando? O tempo vai dizer isso para a gente. E para nós fecharmos, temos o caso da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte é um dos países integrantes do Reino Unido. Mas para fazer essa conversa, eu queria inicialmente mostrar isso aqui a você. Eu disse que a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido e o Reino Unido é composto por 4 países. Um que é a Irlanda do Norte, e a Irlanda do Norte está numa ilha chamada Irlanda. Essa ilha da Irlanda é formada pela Irlanda país e pela Irlanda do Norte. Essa Irlanda também já fez parte do Reino Unido, até 1937, quando alcançou a independência. Mas a parte norte da ilha da Irlanda seguiu como área integrante do Reino Unido. Além da Irlanda do Norte, que integra o Reino Unido, nós temos a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Lembrando que esses 3 países fazem parte de uma outra ilha chamada Ilha da Grã-Bretanha. São 2 ilhas vizinhas, a Grã-Bretanha e a Irlanda. A Grã-Bretanha reunindo esses 3 países e a Irlanda reunindo esses 2 países. Desses 5 países, a Irlanda não faz mais parte do Reino Unido. Alcançou a independência em 1937. Mas a Irlanda do Norte segue ou permanece como parte integrante do Reino Unido, sim. No caso da Irlanda do Norte, é a religião o elemento que motiva os conflitos. Na Grã-Bretanha, e você lembra quais são os 3 países que compõem essa ilha, a religião dominante é o protestantismo. Na ilha da Irlanda é o catolicismo. São religiões cristãs, mas que têm visões, em alguns pontos, distintas do mundo ou distintas sobre Cristo. Para lembrar a vocês que o Reino Unido surgiu aqui em 1801, reunindo aqueles 5 países, e, como eu disse, em 1937, a Irlanda alcançou a independência e seguem os outros 4 como membros integrantes do Reino Unido. Eu quero saltar aqui com vocês. A Irlanda do Norte, olha a população total da Irlanda do Norte, 1.870.000 pessoas. Olha a população da Irlanda, 4.760.000 pessoas. Na Irlanda do Norte, religião que predomina, protestante. 75% da população da Irlanda do Norte seguem o protestantismo. 25% seguem catolicismo. Na Irlanda, a grande parte das pessoas segue a religião católica. 7% seguem o protestantismo. Esses 25% de católicos aqui são discriminados na Irlanda do Norte, que tem maioria protestante e que faz parte do Reino Unido, onde a religião dominante é a protestante. Esses católicos, então, aqui querem a separação da Irlanda do Norte em relação ao Reino Unido e querem se anexar à Irlanda. Só que esses protestantes aqui não aceitam. Por que não aceitam? Caso houvesse essa anexação da Irlanda do Norte à Irlanda, os protestantes, que são maioria na Irlanda do Norte, quando essa população aqui fosse somada a essa,
passariam a ser minoria. Por conta disso, os protestantes não aceitam. E o governo central do Reino Unido também faz forte oposição a esse movimento de separação da Irlanda do Norte e anexação à Irlanda. Católicos da Irlanda do Norte, aqueles radicais, lá no comecinho do século XX, e o ano é esse aqui, 1919, criaram um grupo armado, chamado IRA, que são as iniciais dos nomes em inglês, que traduzidos para português significam Exército Republicano Irlandês. Atuou durante praticamente toda a sua história, o IRA, com violência, agindo sob o terrorismo, ou provocando o terrorismo, causando terror. Eu aproveito aqui para fazer uma observação. Terrorismo é a luta usada pelo mais fraco diante do mais forte. E com essa conversa, eu não quero defender o terrorismo, tá? Estou dizendo que a luta é desproporcional. Caso os católicos, ao longo da sua história de uso cotidiano da violência, se essa história fosse marcada pelo uso de uma força proporcional à força do Reino Unido, claro que já teria ocorrido um combate armado e daí resultaria uma definição, daí haveria um resultado pela independência ou não. Mas os católicos extremistas da Irlanda do Norte, claro que usaram de ações terroristas, usaram de violência, mas isso não tem sido capaz de promover a separação da Irlanda do Norte. O governo central do Reino Unido, claro que tem muito mais força, e por isso sempre reprimiu, e com muita eficácia, os movimentos de separação dos católicos da chamada Irlanda do Norte. Em 98, finalzinho do século XX, portanto, o IRA assinou um acordo de paz com o governo do Reino Unido. Em 2007, esse mesmo grupo, o IRA, passou a fazer parte de um governo compartilhado no Reino Unido, né? Ou seja, no Reino Unido hoje existe o governo compartilhado por protestantes e católicos. Isso diz que há a possibilidade de uma separação futura da Irlanda do Norte, e nós devemos reconhecer sempre assim. Naqueles países onde existem conflitos étnicos, a possibilidade de fragmentação político-territorial ali é muito clara. Alguns países conseguem preservar a unidade territorial, mas outros não conseguem fazer isso, e o produto é o surgimento de novos países. Nós já vimos que na Europa essa tem sido uma realidade. E a Europa é um continente que reúne uma diversidade étnica muito grande. Guarde isso também, tá? E aí, para nós quase terminarmos, surgiu um grupo dissidente do IRA, chamado INLA, que passou a atuar com violência quando o IRA passou a adotar uma postura mais moderada. Só que mesmo o INLA tem renunciado às armas e até aqui, ou hoje, atualmente, ao que se vê na Irlanda do Norte são conversas e negociações ou a tentativa de resolver diplomaticamente a situação da Irlanda do Norte. Tudo bem, gente? Se eu apreciei a conversa em alguns momentos é porque fiquei preocupado aqui com o tempo, mas eu espero que você tenha acompanhado com muita clareza. E nas próximas aulas traremos outros conflitos étnicos no mundo para a gente analisar, para a gente avaliar. Claro que nós não teremos tempo de trabalhar todos os conflitos étnicos do planeta, porque são milhares, e aí nós priorizamos aqueles que são mais visíveis, ou aqueles que podem ser objeto de cobrança em provas de concursos futuros que vocês venham prestar. Tudo bem? Então, por hoje é só. Por hoje é só. E na próxima aula, nós traremos realidade de outros conflitos étnicos. Abraço para vocês.